O anjo que lutou com Jacó a noite toda. Por que não o venceu? Você já se perguntou como um humano pode prevalecer contra Deus em oração? Gênesis 32:26. Não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó se recusa a soltar, e o homem o abençoa. Isso não é apenas história, é modelo de oração prevalecente, de persistência que move Deus, de fé que não desiste até receber resposta. E quando você entende este encontro, sua vida de oração nunca mais será a mesma, porque aprenderá que Deus quer que você lute com Ele, que seja persistente, que não desista, e que Ele responde a esse tipo de oração. Preciso confessar algo. Durante anos minhas orações foram fracas. Senhor, se for tua vontade. E depois desistia facilmente. Mas então estudei Jacó lutando e percebi. Jacó não desistiu. Lutou a noite toda. Recusou-se a soltar. E Deus o abençoou por isso. E Jesus ensinou o mesmo princípio. Lucas 18:1. Deveriam orar sempre e nunca desistir. A parábola da viúva persistente. A parábola do amigo à meia-noite. Persistência em oração não irrita Deus. Agrada a Deus. Fique comigo. Porque vamos ver como Jacó lutou, porque Deus não conseguiu vencê-lo. E o que isso ensina sobre oração que prevalece. Quando terminar, você orará diferente, mais persistente, mais corajoso, mais desesperado por bênção. Contexto: Gênesis 32. Jacó está apavorado. Esaú vem com 400 homens. Jacó teme ser morto, ora desesperadamente. E então, sozinho à noite, a luta começa. Gênesis 32, 24, 30. Um homem lutou com ele até o amanhecer. Vendo que não conseguia vencê-los, disse: Deixa-me ir. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir se não me abençoares. Pergunta: Por que o homem, que era Deus, V30, não conseguiu vencer Jacó? Resposta: Não por falta de poder, mas por escolha de ensinar. Versículo 25. Tocou a juntura da coxa de Jacó. Com um toque, deslocou o quadril. Se quisesse vencer imediatamente, poderia, mas esperou a noite toda. Por quê? Para ensinar Jacó, e nós, sobre oração persistente. Veja a progressão da luta. Fase 1. Resistência, noite toda. Deus não cede facilmente. Por quê? Para testar a determinação de Jacó. Orações rasas recebem respostas rasas. Orações persistentes movem o coração de Deus. Fase 2. Ferida. Toque no quadril. Deus fere Jacó, mas Jacó não solta. Mesmo ferido, continua lutando. Isso é fé. Às vezes Deus nos fere no processo de nos abençoar. Mancar, mas abençoado, caminhar sem bênção. A luta continua. Chegamos na fase 3, e aqui algo incrível acontece. Deus pede permissão para ir embora. Deixa-me ir, ele diz. Pense nisso. O Criador do universo pedindo licença. Por quê? Para dar a Jacó a oportunidade de declarar a sua determinação. E Jacó não perde a chance. Ele grita: Não te deixo ir! Essa é a virada de chave. Isso nos leva direto para a fase 4, a declaração de fé. Jacó não diz: Se for da tua vontade, não. Ele diz: Não te deixarei ir se não me abençoares. Que fé audaciosa! Uma fé persistente, determinada, que se recusa a aceitar um não como resposta. E o que acontece? Deus honra essa fé. A bênção vem depois da luta, não antes. Essa história de Jacó nos ensina lições poderosas sobre o que chamo de oração prevalecente. Aquela oração que vence. Vamos mergulhar nessas lições. Primeira lição: a oração prevalecente é desesperada. Jacó não estava fazendo um devocional tranquilo e confortável. Ele estava desesperado. A morte o esperava na figura de seu irmão Esaú. Ele não tinha plano B. Não tinha outras opções. Era Deus ou nada. E é por isso que ele lutou com tudo o que tinha. Muitas vezes nós só oramos com essa intensidade quando estamos no nosso limite. Provérbios 28:13 diz que quem confessa e abandona seus pecados encontra misericórdia. Essa confissão nasce do desespero, da busca desesperada por Deus. Segunda lição: a oração prevalecente é persistente. A Bíblia diz que Jacó lutou até o amanhecer. A noite inteira.
horas e horas sem desistir. Ele não fez uma oração de 5 minutos e foi dormir. Ele perseverou. Em Lucas 18, Jesus pergunta: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Dia e noite. A persistência é uma linguagem que Deus entende e valoriza. Terceira lição. A oração prevalecente se recusa a soltar. A declaração de Jacó foi: não te deixarei ir. Ele literalmente se agarrou ao anjo do Senhor. Isso me lembra da mulher com o fluxo de sangue em Marcos 5. No meio da multidão, ela pensou: se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. Ela se esticou, se esforçou e se agarrou à esperança. Ela não soltou a oportunidade. Essa é a fé que não desiste, que se agarra a Jesus mesmo quando tudo parece impossível. Quarta lição. A oração prevalecente pede especificamente. Jacó sabia exatamente o que queria. Ele não disse: me ajuda aí. Ele disse: se não me abençoares. Ele queria a bênção de Deus. Queria proteção contra seu irmão, queria transformação de vida. A sua oração tinha um alvo claro. Filipenses 4:6 nos instrui: apresentem seus pedidos a Deus. Não seja vago, seja específico. Diga a Deus exatamente o que você precisa. Quinta lição. A oração prevalecente está disposta a ser ferida. Durante a luta, o anjo do Senhor tocou na articulação da coxa de Jacó e a deslocou. Jacó mancou pelo resto da vida. Ele saiu daquela luta ferido, mas abençoado. Às vezes, o processo de transformação dói. Deus precisa quebrar nosso orgulho, nossa autossuficiência. E é nessas feridas, nessas fraquezas, que o poder dele se aperfeiçoa, como Paulo escreveu em 2 Coríntios. A bênção muitas vezes vem com uma cicatriz. E a sexta, e talvez mais importante lição: a oração prevalecente resulta em transformação. Depois da luta, Deus diz: teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Uma nova identidade. Jacó significava enganador, usurpador. Israel significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. A oração prevalecente não muda apenas as suas circunstâncias, ela muda quem você é. Deus transformou o caráter de Jacó. Quando você luta com Deus em oração e prevalece, você não sai o mesmo. A Bíblia está cheia de exemplos dessa oração persistente. Pense em Moisés, em Êxodo 32. O povo de Israel pecou gravemente, e Deus diz a Moisés: deixa-me destruir este povo. A reação natural seria o medo. Mas Moisés não. Ele se recusa a sair da frente. Ele intercede, ele argumenta, ele lembra a Deus de suas promessas. Ele persiste. E o texto diz que Deus se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A oração persistente de um homem moveu o coração de Deus. Ou pense na mulher cananeia em Mateus 15. Ela vem a Jesus pedindo ajuda para sua filha e, a princípio, ele a ignora. Os discípulos querem mandá-la embora. Jesus até diz que foi enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Cada resposta era um obstáculo, mas ela persiste. Senhor, socorre-me! Mesmo quando Jesus a compara aos cães, ela responde com uma fé humilde e incansável. E qual é o resultado? Jesus declara: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. A persistência dela foi a prova da sua fé. E por fim, o próprio Jesus nos ensinou sobre isso na parábola da viúva persistente, em Lucas 18. Ele conta essa história com um propósito claro: mostrar que devemos sempre orar e nunca desistir. Uma viúva, sem poder algum, importuna um juiz injusto até que ele lhe faça justiça, só para se ver livre dela. Jesus então conclui: se até um juiz injusto cede à persistência, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é justo e nos ama, responderá àqueles que clamam a Ele dia e noite? A mensagem é clara: não desista. Sua luta em oração não é em vão. Seja como Jacó, desesperado, persistente, agarrado a Deus, específico em seus pedidos e disposto a ser transformado no processo. Lute até o amanhecer, porque a bênção está a caminho. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!
Daniel orou. Nenhuma resposta por 21 dias. Mas persistiu. E o anjo veio. Desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me. Guerra espiritual. Mas persistência venceu. Agora, por que Deus resiste? Por que não responde imediatamente? 4 razões. Razão 1. Para testar nossa fé. Tiago 1:3. A prova da vossa fé produz perseverança. Razão 2. Para fortalecer nossa determinação. Músculos crescem sob resistência, fé também. Razão 3. Para nos preparar para a bênção. Às vezes não estamos prontos, a luta nos prepara. Razão 4. Para ensinar dependência. Jacó mancou o resto da vida. Dependeu de Deus de forma nova. Então, aplicação para você. Primeiro, ore com desespero, não com casualidade. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Segundo, não desista facilmente. Se Deus não responde imediatamente, não é não. É espere. É lute mais. É mostre-me sua determinação. Terceiro, agarre-se a Deus como Jacó. Não te deixo ir. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Quarto, peça especificamente. Não ore vagamente. Jacó pediu bênção. Seja específico. Deus quer saber o que você quer. Quinto, aceite que pode ser ferido. A bênção pode vir com marca permanente. Paulo tinha espinho na carne. Jacó mancou. Mas foram abençoados. Deixe-me fechar com oração. Pai, obrigado por Jacó lutando contigo. Obrigado por nos ensinar que tu queres que sejamos persistentes em oração. Perdoa-nos por orações fracas, por desistir facilmente, por não lutar até receber bênção. Ajuda-nos a orar como Jacó orou, com desespero, com persistência, com recusa de soltar até sermos abençoados. E se precisas nos ferir para nos transformar, aceito. Porque quero tua bênção mais do que conforto. Quero nova identidade. Quero prevalecer contigo. Em nome de Jesus, amém. Amigo, Deus não conseguiu vencer Jacó porque escolheu ensiná-lo. Ele te convida a lutar também, a ser persistente, a não soltar até ser abençoado. Sua oração pode prevalecer, mas precisa lutar por isso. Se isto transformou como você ora, inscreva-se. Próxima vez. A oração de Elias que fechou o céu por 3 anos. Poder de oração. Incrível. Até lá, lembre-se, não solte até ser abençoado.